Eu escolhi falar sobre esse tema em função até de uma obra de André Luiz que eu li recentemente, eu não tinha lido, que é esse livro chamado Libertação. Obviamente é um dos livros da série do André Luiz, se eu não me engano é o sexto ou sétimo, está aqui, o sexto, que fala sobre um processo, que foi um processo que sempre me fascinou muito no Espiritismo, em função das orientações no início ali do Caritas, há bons anos atrás, as orientações do Pai Pedro, do Pai Paulo, na época, de outros, era que eu trabalhasse muito nas nossas salas de desobsessão e de encaminhamento desses irmãozinhos mais necessitados para o auxílio e o amparo. E esse foi um assunto sempre que me tocou muito. Um trabalho que sempre eu tive muita vontade de fazer, muita honra por fazer, e a gente continua fazendo esse trabalho no Caritas, mas o Luiz vai lembrar que durante um bom tempo nós tínhamos uma sala dedicada a esse tipo de trabalho, e é muito interessante porque no final das contas o processo de libertação, que nós vamos falar daqui um pouquinho, ele é um processo de libertação de todos, né? Desculpa aqui pulando, porque realmente eu fico com a página e depois ela não sai. É o processo de libertação do que ele chama, pelo menos, daquele que está sendo obsidiado e, obviamente, do obsessor, né? Eu vou ler muito rapidinho para vocês aqui uma descrição da obra, e aqueles que quiserem depois ler, realmente eu recomendo. Aqui ele diz, uma frase bem curta. Em Libertação, o espírito André Luiz apresenta a realidade do ambiente de sombras e trevas. E aí onde se encontra Gregório, que aí obviamente alguns personagens aí, espírito perturbado que, líder de um grupo obsessor, age sobre Margarida, moça que foi sua contemporânea na existência terrena. E o trabalho todo, óbvio, eu não vou falar aqui sobre o livro em si, né, sobre a história e a narrativa que o André Luiz faz, mas eu vou trazer um pouco, acho que, da mensagem principal que ficou para mim dessa obra, né? E aí vocês vão ver que ao longo do nosso bate-papo aqui, pelo menos desses slides, eu tenho aqui só essa anotação que todas as frases que tiverem entre aspas, elas são do André Luiz, desse livro, ou de alguns dessas pessoas que fizeram parte dessa história linda que foi psicografada pelo Chico, né? Então, realmente é algo muito, muito especial. Eu, mais uma vez, recomendo muito que vocês leiam o livro. É muito interessante que a noção exata que eu fiquei no final da obra, e não só no final da obra, mas eu acho que cada vez mais no dia a dia, né, das nossas experiências, é que definitivamente nós somos a origem de todos os nossos males, né? E ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente começa a caminhar de uma forma a compreender, aceitar e assumir responsabilidade por isso, é o momento em que efetivamente a cura, entre aspas, começa a surgir, né? Recentemente, no finalzinho aí do programa do ESD desse ano, eu tive a chance de falar um pouquinho sobre uma das leis divinas, e nesta lei que eu acabei discutindo com o grupo, né, o último ponto dela discutido é a evolução do que ele chamava, no Livro dos Espíritos, das lutas diárias nossas, né? E a evolução de cada um, segundo o texto que foi construído ali no livro do ESD, na evolução, a hora que a gente chegar num nível bastante adiantado,
a nossa luta diária não vai ser mais contra ninguém, ou contra alguma coisa, ela vai ser contra os nossos males, os nossos problemas, a nossa necessidade de melhora, né? Porque no final das contas é isso, né? A nossa evolução, ela depende do que nós podemos melhorar dentro de nós mesmos, né? A gente vive, eu tenho uma amiga de muito tempo, que também não vejo há muito tempo, que ela dizia isso, né? A gente vive com o holofote para fora, né? Iluminando todo mundo que está à nossa volta, imaginando que eu devo falar para alguém, dar um conselho para que essa pessoa possa melhorar, para que aquela outra pessoa possa, de uma certa forma, mudar o seu comportamento e assim por diante. E eu olho muito pouco para mim mesmo, né? O que ela diz é, você põe o holofote muito pouco para dentro. E ali, se você colocasse ele para dentro e todo mundo colocasse, é o momento em que a gente sublimaria, né? Todo mundo, porque a melhora seria essa, né? A melhora que cura, que nos cura definitivamente, né? E é disso que fala essa obra do André Luiz. Eu acho que é isso que fala boa parte das suas obras, né? E no meu entender é isso que pede a doutrina, né? É isso que Kardec sempre pediu, para que a gente tivesse essa noção do poder que nós temos de trazer males para nós mesmos, mas ao mesmo tempo de trazer muitas bênçãos definitivas, né? E é por isso que eu gosto tanto da obra do André Luiz, porque eu acho que ele tangibiliza, eu já falei isso aqui algumas vezes, ele, para mim, pelo menos, tangibiliza muito a doutrina, né? Tudo que a gente aprende ali no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênesis, tudo. Aqui ele mostra a aplicação prática disso, a vivência, o dia a dia do que é viver e não viver sobre estas leis divinas, né? Então, como mais uma obra dele, essa me tocou bastante. E aí eu tive a sorte ainda de ter que adiantar um pouco o meu bate-papo aqui sexta-feira, que ia ser mais para frente, e encaixou bem na semana que eu terminei esse livro, que realmente foi muito, muito bom para mim, né? Ele mostra na obra que algo que nós sabemos, né? Nós estamos, apesar de sermos todos almas individuais, criadas com as características específicas e únicas de cada um, com sua história, com a sua estrutura, com seus quereres, com seus desejos, com seus desafios, com as suas alegrias e assim por diante, todos estamos conectados. Em um momento do livro ele diz exatamente isso, que em todos os quadros do universo somos satélites uns dos outros. E nós vamos ver o que isso significa do ponto de vista de convivência, né? Seja ela no plano espiritual, seja ela no plano material, mas mais do que nunca dessa interconexão, né? E é interessante porque nesse movimento, o que a gente acaba vendo de uma forma muito intensa é que como ele diz aqui, cada qual de nós é um ímã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. E aqui começa um processo que nós vamos ver já já, que é exatamente o ponto central do nosso bate-papo de hoje. Nós vivemos e convivemos com aquilo e aqueles que são caros a nós. Quando eu digo caros, não é simplesmente que nós desejamos estar próximos, mas aqueles que nós atraímos de toda a sorte, de todas as maneiras possíveis. E já já nós vamos ver como é que é isso. Mas de uma certa forma, eu acordo de manhã, caminho, falo, dou um sorriso, me expresso, cumprimento, brigo, converso, me alegro, passo um dia inteiro, volto para casa. Naquele dia eu escrevi uma história, numa das páginas da minha vida, e ali, na minha volta, eu construí algo de situações, pessoas, sentimentos, pensamentos, que me fizeram naquele dia. E é isso que é interessante, porque e eu sempre disse isso, se você não, para mim, né, óbvio, se você não sentar
no banco do motorista da sua vida, você vai fazer isso tudo num dia só, de uma forma automática, sem refletir, e em algum momento da sua vida ou da sua história, ao longo das suas vidas, você vai parar para pensar e dizer, poxa, por que isso aconteceu comigo? Por que eu falei aquilo para aquela pessoa? Por que ela me disse de volta aquilo? Por que eu vivi essa experiência? Por que para mim foi tão sofrido aquilo? Por que eu tive tantas alegrias? E aí você vai descobrir, se você efetivamente estiver no banco do motorista da sua vida, que aquilo foi provocado no bom sentido por você. Aquilo foi construído por você. Porque, de novo, saímos de manhã, como eu brinquei aqui, como um imã. Somos de elevada potência e atraímos tudo, mas tudo, seja lá o que for, né? Se tivéssemos, e de novo, já já nós vamos falar sobre isso, se tivéssemos o cuidado e a consciência disso, desde o primeiro momento em que pisássemos aqui, talvez muita coisa seria diferente. E eu acho que é isso efetivamente que o Espiritismo nos pede, para que tenhamos a consciência de cada um dos nossos passos, da grandeza que cada um deles tem e da força que cada um deles carrega, né? Mais importante do que isso, né? E mais do que nunca, todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que palavras. E aí eu tenho certeza que todos nós já vivemos isso com muita intensidade. As palavras, apesar de terem uma força brutal, todo mundo sabe disso, elas muitas vezes podem ser mais pensadas, podem ser, pelo menos ditas, mal interpretadas, e de uma certa forma distorcidas, ou eu posso alegar isso tudo, mesmo que tenha saído da forma como eu não gostaria que ela tivesse. O pensamento, essa energia que eu emano, sem fazer absolutamente nada, simplesmente caminhando pela rua, olhando para alguém, acenando, sem falar de novo uma palavra, essa é muito mais difícil de controlar, porque essa sou eu. Eu posso falar de uma forma interessante, rebuscada, mais simples, mais direta, eu posso ser um ator que representa uma série de coisas. Agora, quem eu sou, eu vou saber exatamente por tudo aquilo que me acontece e que está à minha volta. Porque é aquilo que eu atraio. Nós vimos num slide anterior que somos um ímã. Se somos um ímã, a gente definitivamente carrega essa força de atração e somos atraídos também. Mas somos atraídos por energias e vibrações dentro do mesmo padrão. E aí que eu começo a entender, puxa, então o que é definitivamente viver no mundo e viver nos mundos? Porque definitivamente, com a passagem desse mundo e o retorno para o espaço, eu continuo sendo a mesma pessoa. Não é que simplesmente porque eu desencarno, eu acordo do outro lado santo, sábio, experiente, alegre, feliz, consciente. Não. Eu continuo na mesma marcha, no mesmo processo evolutivo, com a mesma energia, com a mesma vibração, com as mesmas experiências, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, tendo que passar pelas mesmas experiências. Então, se eu sei de tudo isso, como é que eu me preparo, então, para caminhar, seja lá no mundo que for, de uma forma íntegra, de uma forma intensa, mas ao mesmo tempo vivendo cada aquele momento com a reflexão que ela merece. Então, se isso é parte já do meu dia a dia, de cada minuto, na verdade, que eu vivo, seja ele encarnado ou não, nós, naturalmente, começamos, então, a nos preocupar com aquilo que eu atraio para mim, ou aquilo que eu sou atraído, né? E tem muito a ver, obviamente, com o que a gente sempre fala do pensamento negativo, ou da negatividade.
Então, o que eu devo fazer quando eu me encontro mergulhado nessa negatividade, que é algo, de novo, padrão de um planeta em que nós estamos hoje inseridos, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, um planeta de provas e expiações, em que definitivamente a negatividade impera. Mas não é impera porque é legal imperar, impera porque faz parte deste processo de evolução, né? E a gente sabe que essas coisas irão, ao longo do caminho, mudar, e este padrão também irá mudar. Mas é um ambiente em que eu preciso tomar mais cuidado, me preparar mais ainda. Então, você imagina se todo mundo aqui pudesse ir para uma colônia no espaço em que a negatividade fosse quase que nenhuma, ou muito pequena. Os cuidados que talvez eu teria que ter para me manter firme no pensamento positivo, na fé, na esperança e tudo mais, seria menor, né? É o que a gente brinca no Caritas, como quando estamos todos lá fisicamente na sexta-feira, sentadinhos ali no salão, ouvindo um bate-papo gostoso, nos preparando para tomar um passe. Ali tudo é lindo e maravilhoso, né? Mas como é que faz quando eu saio de lá? Como é que eu lido com aquilo que eu aprendi e absorvo aquilo no meu dia a dia, fora desse ambiente em que realmente a negatividade ela tem um papel muito menor? No mundo a gente sabe que as coisas são diferentes. Então eu preciso me preparar mais ainda. Eu preciso refletir mais ainda. Eu preciso ter a disciplina de manter o meu pensamento positivo mais forte ainda. É por isso que André Luiz, em um momento da sua obra, diz que quando você estiver mergulhado na negatividade, a prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. E aqui ele diz o esforço próprio, porque eu não vou conseguir que um outro faça isso por mim. Não adianta eu buscar em algo ou alguém esta força que vai fazer com que eu mantenha essa disciplina e a condição de poder enfrentar esta negatividade com positividade, que esse é o grande problema, né? Então, definitivamente, o que acaba acontecendo nesse processo? Eu tropeço. Todos nós tropeçamos. Eu, um monte de vezes por dia, né? E aí tem pequenos tropeços, grandes tropeços, mas todos eles nos incomodam. E todos eles merecem o nosso cuidado, a nossa reflexão. E aí, quando eu compreendo o meu tropeço, o aceito e busco uma forma de não repeti-lo, é o momento em que eu começo a me reerguer. Seja por uma simples palavra ou pensamento que eu tive que não me agradou. E é interessante nesse processo porque você não precisa do outro para te dizer que algo te machucou. Você sente, né? Então, se você disse aquilo para uma pessoa desconhecida ou conhecida e aquilo te tocou, te incomodou, é porque efetivamente você passou da sua linha com você mesmo. Esquecendo um minuto quem está do outro lado, né? Você se feriu. Então, a partir do momento que você diz, olha, eu não quero que isso aconteça de novo comigo, é o momento em que você diz, bom, então ele está tentando entender o que o machuca e quer parar de se machucar naquele pontinho. E aí nós vamos somando pontinho a pontinho e vamos vendo primeiro como nos conhecemos e depois como nos cuidamos mais do que nunca, né? E esse é o momento em que a evolução começa a fazer parte da nossa vida. E aí é um caminho não só muito rico, mas de muita satisfação, né? Mas como eu devo agir, então, nesse processo de reerguimento, que é algo que, de novo, na obra toca por vários capítulos, de uma forma muito coerente e muito cuidadosa, né? Primeiro é o que eu disse, eu preciso identificar as minhas dores e as minhas ações. Eu conheço melhor do que ninguém, né? Porque eu as sinto.
Eu posso não saber direito o que eu estou sentindo. Eu sinto, acordei hoje, estou não sei o quê, ou então estou de mau humor, me irritei com alguma coisa. Você sente aquilo tudo, você pode não conseguir colocar um nome para aquilo, ou uma origem, mas aquele sentimento merece uma atenção, merece um cuidado. Então, identificar isso e tentar corrigir, ou pelo menos identificar dentro das suas possibilidades, é um passo crítico nesse processo. Depois, eu preciso ter a humildade inicial e a maturidade de assumir responsabilidade por tudo que acontece à minha volta, tudo que está à minha volta. Pessoas, ocasiões, fatos, momentos, acontecimentos, aquilo tem a minha responsabilidade de construção ao longo de várias vidas, de comportamento, pensamento, palavras, atitudes, sentimentos ao longo desta vida, mas tudo que eu quero para frente, mas tudo que eu imagino para frente, mas tudo que eu imagino que eu desejo para frente. Mas eu sou 100% responsável pelo que eu vivo e tudo aquilo que eu tenho à minha volta. Eu sei que muitas vezes alguém pode dizer, não, espera aí, mas aquilo aconteceu comigo, eu não estava nem esperando. Sim, sem dúvida, tem muitas coisas que a gente não consegue explicar definitivamente. E também, de uma certa forma, colocar isso apenas em ou um acontecimento de vidas passadas, ou algo que não... algo que não me deveria ter acontecido, uma fatalidade, uma série... Sim, ainda nós não conseguimos processar muita coisa que acontece na nossa vida. Mas o que o Mestre Jesus nos pede, desde o início, tenha consciência de que aquilo que está à sua volta tem um motivo de ser. Mas mais do que nunca, tem um papel seu fundamental para que aquilo aconteça. Então, ao invés de eu ficar ali reclamando a autoria de algo muito interessante e muito digno, ou reclamando um problema que não é meu, que eu gostaria de empurrar para o outro, assuma essa responsabilidade, que você é, de novo, esse imã muito potente que atraiu ou foi atraído por uma faixa de pensamento, energia, vibração, que acabou gerando aquela situação. De novo, positiva ou negativa. O ponto é, como eu faço, então, para que, dentro dessa minha responsabilidade, eu atraia aquilo que eu quero para mim, seja lá o que for, né? Eu preciso, então, óbvio, se nós estamos falando do reerguimento, é a hora que eu identifiquei algo negativo que aconteceu comigo e que eu não quero que aconteça mais. Então, a disciplina que eu tenho que ter, dizer, não, eu não quero pensar mais nisso, eu não quero agir dessa forma, eu não quero acordar terça-feira de manhã e dizer, nossa, meu dia hoje vai ser uma droga. A chance dele ser grande depois que você disse isso. Ou a chance dele ser, a partir do momento que você assume que ele vai ser, também é muito grande. Eu não estou dizendo que é só pensar positivo, falar uma frase, sair de casa e tudo vai mudar. Não, mas ao longo do dia, de novo, a negatividade vai me bater com muita força. Como é que eu consigo anular isso ao máximo? Dentro, de novo, das limitações que nós temos. Porque é esse o nosso intuito. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso existem casas como o Caritas, espalhados pelo planeta como um todo, para nos ajudar a passar. São as muletas ou a ajuda para carregar a mochila que o mestre sempre nos disse. Ele sempre disse, o dia que tiver pesado para carregar, dá um toque, eu te ajudo a carregar. É isso, é a prece, é o companheirismo, é o momento juntos aqui que nós estamos, uma série de situações que nos ajudam a recarregar um pouco as baterias e manter o nosso pensamento no nós vamos caminhar sempre para frente. Nós podemos até ficar em alguns momentos parados. Para trás a gente não volta, mas a gente vai caminhar para frente. Isso sem dúvida nenhuma.
e eu preciso caminhar refletindo a cada passo. É esse momento que a gente volta para aquilo que eu usei como analogia do sentar no banco do motorista da sua vida, né? Pense no que você vai dizer, pense no que você vai fazer, pense no que você vai querer, pense no que você vai pensar. Aí a gente muitas vezes diz assim, não, mas você não sabe, quando eu me dei por mim eu já tinha pensado. Pois é, já tem estudos muito precisos no processo do pensamento, e aquele milésimo, zilésimo de segundo, e seja lá o que for, eu tenho condição de bloquear. Se diz, não, mas o pensamento vem, eu não estou... É porque a gente não está alerta, a gente não está cuidando da gente, a gente não está prestando atenção naquilo que nós estamos emanando. A gente começou a nossa conversa exatamente nesse sentido. Eu emano, eu atraio, eu sou atraído. Pô, se isso acontece, né, e acontece, a gente sabe disso, como é que eu faço então para caminhar da melhor forma possível, né? Se eu estou plantando todo dia, né, quando eu saio de casa, quando eu estou em casa, quando eu acordo, eu estou plantando, como é que eu faço para controlar um pouco esse plantio, então? Porque eu sei o que eu quero colher. Agora, de novo, eu não consigo colher, e a gente já falou isso 1 zilhão de vezes, eu não consigo colher morango se eu plantar espinho. E vice-versa. Se eu plantar morango, eu vou colher morango. Então, também isso vale para os dois lados, sem dúvida nenhuma, né? E aí é muito interessante que nesse processo de reerguimento, e aqui eu estou assumindo que já eu disse, não quero mais viver aquela situação, lidar com aquela pessoa como eu lidei, enfrentar aquele momento como eu enfrentei, é o momento que você está buscando esse reerguimento. Que, queira ou não, é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos vindo aqui, encarnando novamente, buscando este reerguimento. Eu não quero cair de novo. Eu não quero voltar para lá dizendo, meu Deus do céu. Então, ou seja, que cuidados eu deveria tomar, né? De que forma eu deveria encarar cada uma das experiências que eu tenho, cada uma das pessoas que passa pela minha vida e assim por diante. É disso, de novo, que a obra fala muito, né? E aí é interessante porque vem de uma forma sempre muito direta, diz, olha, primeiro você caminha, depois eu te dou os braços para que você possa vir em minha direção, né? E neste momento do reerguimento é a hora que você diz, olha, primeiro você precisa ajudar para depois pedir auxílio, né? Perdoe para ser perdoado, né? Sem dúvida nenhuma. Compreenda, né? Aqui, compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesmo, ou seja, seja mais indulgente com aquele que está do outro lado. E tente o máximo possível fazer a reflexão que a gente vem falando hoje aqui, para que você ache as suas dores e as corrija, né? E ampare, sem a intenção de ser amparado, ampare. Em alguns momentos da obra, da libertação aí que eu comentei com vocês, o André Luiz, tem uma das passagens que o instrutor dele, nessa experiência, vê uma certa situação, uma pessoa sofrendo muito, e ele vai ajudar essa pessoa naquele momento. E é interessante porque naquele momento, você vê como ainda eu tenho muito a caminhar, né? Quando ele começa a ajudar, eu disse, poxa, ele vai fazer isso corretamente, porque se ele ajudar essa pessoa, ele vai conquistar aquela outra que está prejudicando uma outra. Então, cara, e ele não faz isso com nenhum intuito de conquistar aquela pessoa que está... Ele só ajuda e ampara aquele por amor. Porque ele não consegue ver alguém sofrendo. Por consequência, tudo aquilo acontece. O outro estoca, ele transforma mais um e assim por diante. Então é interessante que o movimento legítimo não é esse movimento raciocinado, também estratégico. Ele é um movimento do amor, que sabe que vai chegar lá. Mas o impulso que vem, ele é mais forte, ele é mais natural, ele é mais legítimo, né? Sem dúvida nenhuma. Obviamente dá sem o propósito de receber. E é interessante porque eu também já tive a chance de falar algumas vezes no Caritas sobre isso. Jamais você consegue dar aquilo que você não tem, né? Então, se alguém um dia chega para você e diz assim, puxa, você me deu um abraço tão gostoso e hoje eu me senti tão bem,
Poxa, então você tem um abraço gostoso. Você tem. Poxa, você me disse hoje que tem um negócio que me deixou tão aliviado, porque realmente estava angustiado. Poxa, então você tem a palavra que alivia. Você tem a palavra que ampara. Então você tem isso tudo. E de novo, voltando para o que a gente está falando, você doou porque você tem. E ao mesmo tempo, aquela vibração, aquela energia que você emanou, ela é mais do que positiva. Então você amparou, o que, que vai vir para você? Vai vir amparo. Você abraçou, o que, que vai vir para você? Vai vir um abraço. Você compreendeu, o que, que vai vir para você? Compreensão. Você aliviou, o que vai vir para você? Alívio. Se eu virar essa lista de coisas que eu disse agora para o outro lado, também é verdade. E eu não preciso nem falar delas aqui, porque é o que nós vivemos todo dia. Então, como é que eu anulo essa energia que vai e vem com coisas que eu não quero? E como é que eu multiplico as coisas que eu quero? E a gente começa a entrar numa discussão que são as leis divinas, que elas são muito simples e diretas. E a hora que eu começo a entendê-las, ou pelo menos busco entendê-las, é o momento em que eu começo a entender que, puxa, realmente eu sou responsável por tudo aquilo que me acontece, por tudo aquilo que está à minha volta, né? E esse momento aqui é muito interessante, faltou aspas aqui no final, desculpe, do livro em que ele diz: o Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas, para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso. E espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem evolui, quem caminha, não caminha porque pegou uma rota mais rápida, mais curta, ou porque alguém a colocou lá porque você conhecia alguém. Não, foi um esforço próprio, foi um desenvolvimento seu. Foi assumir esta responsabilidade e querer mudar. Foi a sua transformação. Ao mesmo tempo, eu não posso terceirizar isso. Eu tenho que fazer. Através dessas leis que a gente está falando aqui. Do abraço, do alívio, do carinho, da palavra que alivia e assim por diante. Sem dúvida nenhuma. Somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos. E os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Tem uma lei que nos rege, que, de novo, ela é perfeita e imperecível. E ela rege cada uma das nossas atitudes, pensamentos, palavras, sentimentos. Um grande componente corre debaixo disso tudo, a misericórdia divina, que ela funciona o tempo todo. E é por isso que ele diz, olha, você volta e lida com aquilo de novo. Você volta e tenta praticar aquilo de novo. E você vai conseguir chegar lá. Tudo aquilo que você não conseguiu conquistar ainda da evolução, e fundamentalmente a evolução moral, você vai conseguir evoluir. Talvez não agora, mas no momento certo. Agora eu te dou a chance de você voltar. Então, volta lá de novo. Viva aquilo. Esse processo todo que eu vivo, ele sim faz parte desta misericórdia divina, mas ele é de minha responsabilidade. Eu volto porque eu não consegui caminhar para frente. E quando eu digo volto, não é que você volta para trás, você volta, né, quando eu digo a experiência fundamentalmente encarnada, para que aquela convivência, porque a vivência encarnada é a que nos faz efetivamente dar os passos sólidos nesta leitura das leis divinas. É o momento em que eu vivo uma situação num determinado estado que mostra que o meu âmago entendeu aquilo. E eu acho que nós temos que todo dia observar que nós já caminhamos muito, sem dúvida nenhuma, mas muito. Tem uma série de coisas que vocês todos aqui, nós todos fazemos todo dia, automaticamente, no bom sentido, que já fazem parte deste aprendizado que se enraizou na nossa alma. Mas tem muita coisa ainda para viver, né? Sem dúvida nenhuma. Não podemos esquecer só disso, nunca. Né? Repetindo aqui,
Se isso tudo, se vocês acreditarem em tudo que eu falei até agora, né, que é boa parte de toda essa obra do André Luiz, a gente começa então a entender que eu sou a dor, mas eu sou o remédio. O remédio, a prevenção, a proteção, o escudo, eu sou tudo. Né? Definitivamente, Deus nos criou para a felicidade, para a evolução, para a alegria, para o amor, para a esperança. O que vem no oposto disso, fomos nós que atraímos, de diversas formas diferentes. Isso não é de forma nenhuma para deixar ninguém aqui triste ou deprimido com essa conscientização. Mas, ao contrário, para saber, olha, está na tua mão transformar isso, definitivamente. Tem muita gente que analisa o que deu errado para não repetir. Tem pouca gente que analisa o que deu certo para repetir. Então, olhe para o seu dia a dia, veja o que você fez e te trouxe satisfação, a satisfação legítima, e repita. Que tenha sido cuidado em lidar com alguém, que tenha sido uma palavra amiga, que tenha sido cuidado de não se envolver numa situação, que tenha sido cuidado de bloquear um pensamento, que tenha sido evitado pelo menos em algum lugar que não te faz bem. Se chegou ao final do dia, você fez 2, 3, uma dessas coisas num dia, comece o dia seguinte e faça de novo. Tente pelo menos, que aquilo vai te ajudar muito. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje, trazer um pouquinho dessa obra maravilhosa do André Luiz, psicografada pelo Chico, chamada Libertação, que eu recomendo que todos leiam. Me trouxe muita paz no coração. Foi um momento, ler esse livro para mim, no momento que eu estou vivendo, inclusive, foi realmente uma bênção. E mais uma vez queria agradecer a paciência de vocês de me ouvir hoje.